Vamos continuar então com a nossa lobotomia. Primeiro eu gostaria de reforçar, através desta imagem, essa elipse em verde, na verdade, representa um círculo, e é o círculo do seu horizonte, que é o teu horizonte visível. O seu horizonte visível é menor do que o horizonte astronômico, embora ele seja representado em graus da mesma forma. Então, 90 graus do círculo e 90 graus de altura. Nele, você tem as coordenadas que são os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, onde normalmente o zero costuma ser colocado no norte, geográfico, preferencialmente, o leste é 90 graus, sul 180 e o oeste 270 graus de azimute. Observe a posição deste Sol. A representação do Sol no sistema de coordenadas horizontais é feita pelo azimute, que é a direção tomada a partir do norte, e da altura, que é a distância do centro do Sol até o plano do horizonte. Uma representação astrológica é um conjunto, uma relação de 3 sistemas de referência, onde este sistema de referência de coordenadas horizontais, ligadas ao seu espaço local, são as primeiras, mas ainda existem as coordenadas geográficas. Então, quando você pega a latitude e longitude do local onde você se encontra, da cidade onde você nasceu, você está usando coordenadas geográficas. Quando você utiliza as coordenadas do zodíaco, você está usando coordenadas eclípticas. Então, a gente tem a longitude eclíptica, que é o grau do zodíaco, e a latitude, que é pouco empregada no âmbito da astrologia, especialmente na astrologia natal. Na astrologia mundial, a gente utiliza. Tem uma série de indicações extremamente relevantes e importantes, como os parãs, por exemplo. Mas, enfim, o que mais você precisa saber? Que tudo que estiver acima do horizonte é visível. É o hemisfério, no mapa astrológico, corresponde ao hemisfério superior, não necessariamente o hemisfério diurno. O hemisfério diurno sempre será aquele ocupado pelo Sol. O hemisfério inferior é onde se encontram os astros que você não vê. Só que vamos fazer uma lobotomia de novo. O fato de você não os ver não significa que eles não existem. Esse é um ponto importante, porque o mesmo vai se aplicar no âmbito da astrologia tradicional. O fato da gente não ver Urano, Netuno e aquele outro carinha ali não significa que eles não existem. Significa apenas que eles não são empregados no âmbito da interpretação da astrologia tradicional. É muito diferente isso de dizer que eles não existem. E a mesma coisa vale. Os astros que estiverem acima do horizonte são os astros que você vê, os astros que você percebe. E em astrologia vale uma regra bem simples, um ditado popular. O que os olhos não veem, o coração não sente. Assim, os astros que se encontrarem abaixo do horizonte não são astros que manifestam a sua ação de uma forma ostensiva, expressiva. Eles funcionam de uma forma um pouco mais subjetiva. Até porque as casas que representam os setores de atividade da vida humana vão corresponder a assuntos mais pessoais,
mais subjetivos do que os assuntos objetivos representados das casas que se encontram acima do horizonte, de 7 a 12. Na primeira parte, eu abordei o espaço local, o seu conjunto, onde nós temos basicamente dois movimentos. O movimento anual, que corresponde à Terra girando em torno do Sol, e que você percebe ao fazer a lobotomia as 4 estações do ano, e o movimento diário, que você percebe os astros nascendo a leste, se pondo a oeste, mas que de fato corresponde ao movimento da Terra em torno de seu próprio eixo. Para você entender isso dessa forma, você precisou fazer uma lobotomia. Eu vou continuar nesta segunda parte abordando os princípios que geraram a vida. Sim, a vida como você conhece. Para você compreender isso, o primeiro diagrama que eu tenho que lhe trazer é aquele que é conhecido como esferas de Ptolomeu. As esferas de Ptolomeu devem ser compreendidas realmente como esferas. Então, quando você olha para esse diagrama, é como se você estivesse fazendo um corte horizontal numa bola, onde dentro tem outra bola, onde dentro tem outra bola ainda, como se fossem camadas sucessivas de uma cebola. Onde nessa esfera mais exterior se encontram as estrelas fixas. As estrelas fixas são aquelas que você, ao olhar para o céu, lá do centro, você está no centro desse diagrama, bem no centro. Quando você olha para o céu, você tem aquele conjunto de estrelas que formam constelações. Ainda vindo do exterior para o interior, a bola seguinte, a esfera seguinte, corresponde à esfera do zodíaco. Se você compreender nessa lobotomia que nós estamos fazendo, de que os signos do zodíaco não correspondem de fato ao movimento do Sol ao longo dos signos, mas sim ao movimento da Terra em torno dos signos, você nunca mais vai chegar e me dizer, mas Henrique, no hemisfério norte é verão, no hemisfério sul é inverno. Os signos não deveriam ser invertidos? Essa é a diferença entre a astrologia Nutella e a astrologia raiz. A astrologia Nutella vai discutir essa possibilidade, porque entende que o zodíaco é o resultado da trajetória anual do Sol em torno da Terra. De fato, quando você faz essa lobotomia, você entende que é exatamente o contrário. As estações do ano são decorrentes do movimento da Terra em torno do Sol. Então, o zodíaco é decorrente do movimento da Terra em torno do Sol. Então, não faz o menor sentido eu tentar dizer que uma pessoa que nasceu no hemisfério norte, no signo de Gêmeos, no hemisfério sul será um sagitariano. Tolice absurda. Vamos continuar. Aí os astros são colocados a partir das suas distâncias de afastamento em relação à Terra. Então, visto da Terra, o astro mais distante dessas esferas é Saturno. Então, a esfera de Saturno é a mais exterior das esferas dos astros. Seguindo-se para o interior, Júpiter
Marte, Sol, que eu destaquei de uma forma especial, Vênus, Mercúrio e a Lua. No interior, nós temos a esfera dos elementos, e mais no interior a gente tem o resultado destes elementos. A vida, como nós a conhecemos, dentro dos princípios da história oculta da humanidade, dentro dos princípios metafísicos, ela ocorre, ela é gestada na esfera de Saturno. A mitologia grega retrata isso. É só você compreender de uma forma um pouquinho ampliada. Tanto que Cronos, senhor do tempo, posteriormente conhecido como Saturno, corresponde a essa esfera mais exterior, que eventualmente entre os martinistas corresponde à primeira esfera que está dentro daquele eixo fogo central incriado. O eixo fogo central incriado dos martinistas, daquele diagrama que foi proposto por Martinet de Pasquali e que posteriormente foi aperfeiçoado, ligeiramente corrigido por Jean-Claude Saint-Martin, esse eixo fogo central incriado corresponde a essa esfera do zodíaco, de fato. Porque a partir dessa esfera de Saturno, a gente pode dizer que aquilo que diz respeito à nossa vida, aquilo que Rudolf Steiner e a teosofia descreve como o período do velho Saturno, é este Saturno, que não é exatamente esse astro Saturno, mas a esfera metafísica de Saturno. A vida segue e aquilo que o protótipo do eu, o protótipo do ser humano, recebe a sua consciência na esfera do Sol, mas ainda não tem um corpo físico organizado da forma como nós conhecemos hoje. Mas o protótipo do eu, consciência, surge na esfera do Sol. Aí segue, a vida se manifesta como nós a conhecemos em toda a sua multiplicidade, complexidade, diversidade, ali naquela bolinha central que corresponde à Terra. A Terra é o plano da nossa existência. Note que eu estou tratando de um sistema que é geocêntrico. É como você vê, centrado no indivíduo, centrado no eu. Aqui nesse diagrama eu resolvi chamar a atenção de uma esfera em particular que é extremamente importante. E aqui eu vou me reportar a uma frase fantástica, maravilhosa, extremamente importante, dita por uma astróloga brasileira chamada Ana Maria da Costa Ribeiro, e que se encontra naquele livro Conhecimento da Astrologia, onde ela diz que a Lua dá forma àquilo que o Sol cria. Essa frase é importantíssima, porque no âmbito da astrologia, no âmbito das realizações humanas, a Lua é exatamente o astro modulador das ações humanas, especialmente aquelas do cotidiano. Então, embora se diga que Marte seja o astro da iniciativa e tudo mais, quem de fato representa aquele instante da topada no pé é a Lua. Quem é o astro que representa aquele instante do casamento, instante do nascimento, ou qualquer instante, é a Lua. Qualquer coisa que você vá realizar na vida, qualquer mudança significativa ou importante, é a Lua. Então, existe inclusive uma esfera, que é essa representada
nesse tom de cinza, que é a esfera lunar, onde a gente chama do mundo, o mundo que está para dentro disso, o mundo que inclui a esfera dos elementos e a Terra, que é o mundo sublunar. Veja, está além da consciência. Nascimento e morte ocorrem no âmbito desse mundo sublunar. Se você assistiu aquele filme Soul, onde as alminhas tinham um propósito, precisavam de um propósito para encarnar, o local ali representado corresponde a um local um pouquinho além da Lua, corpo físico, satélite da Terra. Dali, vejam que eles veem a Terra, é até sugestivo a imagem daquele buraco quando as alminhas estão esperando a vez para descer, porque retrata um local muito próximo da Terra. Então esqueça aquela imagem do nosso lar, porque não é bem assim que as coisas acontecem, porque neste plano você não tem exatamente um corpo, como foi representado naquela animação. Você é talvez a melhor definição seja um calorzinho. Então, pensando no desencarne, você deixa o seu corpo transitório, que apodrece, continua o processo dele de apodrecimento, e junto com a alma, quer dizer, a consciência e a alma, se elevam para essa esfera que é a esfera lunar, porque tudo isso acontece no âmbito desse mundo sublunar. Aí você se eleva, vamos dizer assim, consciência mais alma. Por quê? Porque a alma é uma espécie de uma interface onde o diálogo ocorre por imagens. Não dizem que passa um filminho da sua vida em instantes quando você morre? Pois é. Esse filminho, ele está na sua alma. E você tem acesso a ele até para você fazer um revival do que foi a sua vida. Esse filminho é então impresso na consciência. E você vai fazer um download dessas informações quando você chegar nesse plano lunar. Quando você faz o download, você se desvencilha da alma. A alma não lhe pertence. A alma é do todo. A alma é um Windows. Nada mais do que um Windows, um sistema operacional. E aí você passa um tempinho, vamos dizer assim, naquele plano lunar, até ser a hora de novo, você precisa de um propósito, até ser a hora de novo de você, entre aspas, descer. Aí você se veste de alma, vamos dizer assim, você se infunde num corpo, a alma amalgama este conjunto da consciência com o corpo, e aí você se torna um ser vivente. Tudo isso acontece nesse âmbito do mundo sublunar. Quando você encarna, tem um cara chamado Satã, de Saturno, que te impulsiona, que te provoca, para você gerar certas modificações no seu propósito, de maneira a que você não provoque mudanças. A força de Satã é estruturadora e estabilizadora. Ou seja, ele se contrapõe à sua evolução. Satã, Saturno. Quando você desencarna, você tem uma outra força que se contrapõe, que é Lúcifer, Vênus, que diz, cara, isso aqui é muito bom, esse mundo dos desejos é legal. Aqui você é rico, aqui você tem tudo,
Sobe não, né? Então, estas duas forças, Lúcifer e Satã, Vênus e Saturno, Vênus associada aos desejos e aos desejos materiais, essas duas forças, que são forças permitidas, eles não são demônios, de fato são anjos, mas são forças permitidas, são forças que existem para tentar você. Satã existe para tentar você a não mudar, a não evoluir, a permanecer exatamente do jeito que as coisas estão. Por isso que Zeus, Júpiter, destrona Saturno. Este é o aspecto místico aí envolvido. Porque a vida segue. E a era de Zeus, a partir daqueles um monte de acasalamentos que ele fez, resulta na proliferação das formas aqui no planeta. E Lúcifer, Vênus, ele através dos desejos, ele provoca também o desejo de permanecer com aquilo que é material, é transitório. Porque tudo que é material é transitório. Morre, tem começo, meio e fim. Nascimento, vida e morte. É lógico que essas duas forças também têm papéis positivos. Mas isso é assunto para um outro momento. No âmbito do mundo sublunar, você precisa entender que a sua vida e a vida da humanidade, o seu progresso, a sua evolução, tanto de um ponto de vista físico, de um ponto de vista emocional, mental e espiritual, ocorrem neste âmbito do mundo sublunar. Muita discussão existiu, principalmente no período grego, a respeito da hierarquia ou da ordem em que os elementos tenham surgido. Os elementos, eles são o aspecto mais exterior, vamos dizer assim, que antecede a materialização das coisas. Então, a gente pode considerar que talvez o fogo se combina com o ar, se combina com a água, se combina com a terra, para gerar todas as coisas que nós conhecemos. Essas combinações elas ocorrem em diferentes proporções, a gente precisa entender. Os físicos, os astrofísicos, eles colocam isso em outros termos. Mas até de um ponto de vista daquilo que nós estudamos no âmbito da astrologia, o estudo dos elementos, ele funciona no âmbito do zodíaco. Lembrando que o zodíaco corresponde à trajetória da Terra ao redor do Sol, aquele trajeto anual. Entre os egípcios, inclusive, no período importante da astrologia, ainda antes do século III, antes da Era Comum, os meses, o nome utilizado, a expressão utilizada para meses e a expressão utilizada para signos era a mesma. Eles eram intercambiáveis. E por uma mera frescura, vamos dizer assim, é que deixou de ser intercambiável. Na verdade, o calendário, como nós o conhecemos, é absolutamente arbitrário. Eu recomendo, nesse sentido, um livrinho bastante simples, daquele astrônomo brasileiro Mourão, onde o livro chama-se Que Dia é Hoje? É um livro bem baratinho, bem acessível, e ali ele explica a história do surgimento e o funcionamento dos principais calendários, a história do calendário, os calendários religiosos, e você vai perceber ali
o quanto que mesmo esse calendário que nós adotamos, de astronômico, não tem nada. Ele é absolutamente arbitrário e preenche o ego dos seus realizadores. Mas os elementos não são, como queriam os gregos, inicialmente, a base de tudo. Mas eles estão ali pertinho da base de tudo. Então a gente pode considerar que os elementos, eles estão ali mais ou menos como se fossem os elementos da tabela periódica, nesse patamar mais ou menos. Cada elemento é composto de prótons e nêutrons em composições, em proporções diferentes. Então a gente pode dizer que nesse mesmo âmbito, essas combinações dos elementos é que acabam resultando todas as coisas como nós conhecemos. Entretanto, a extensão da atuação e dos resultados dos elementos é bastante amplo, é maior do que isso, não é exclusivamente material, como nós estamos habituados a estudar na astrologia. Mas, se você quiser ir lá na fonte, você vai precisar mergulhar um pouquinho mais, descer um pouquinho mais, porque há mais um nível para a gente descer em busca da vida. Eu comecei dizendo que aquele diagrama das esferas de Ptolomeu representa o surgimento e o desenvolvimento da vida. Nós ainda não chegamos ali na raiz, na base, mas nós vamos fazer isso. Os elementos, por sua vez, eles são resultado da interação entre as qualidades primitivas. Então, quando você estuda as qualidades primitivas, você, no fundo, está estudando ali quase o DNA da vida. E você sabe que mesmo o DNA, ele ainda não é exatamente a vida, porque ele é composto de proteínas. E essas proteínas, conforme se combinam, resultam no DNA como nós o conhecemos. Então a gente pode dizer, a grosso modo, que está na raiz das proteínas. Nos físicos, a gente pode dizer que as qualidades primitivas correspondem às forças fortes e às forças fracas, especialmente as forças fracas da natureza e do universo. Foi Robert Hant, naquele livro Horoscope Symbols, que melhor descreveu o que são e como funcionam as qualidades primitivas. De fato, elas são pares. Então, algo ou é quente ou é frio, ou se encontra entre, ou é úmido e seco, ou seco e se encontra entre. Quanto mais quente, mais energia, mais movimento. Quanto mais frio, menos movimento, menos energia. Consequentemente, mais risco de enfermidade. Quanto mais úmido, mais flexível, mais maleável, mais permeável. Quanto mais seco, mais rígido, menos permeável. Então, há uma relação entre, a gente pode dizer, entre massa e energia. Opa, massa e energia, a gente pode dizer, a grosso modo, de que a equação do Einstein, naquela E igual a M multiplicado por C ao quadrado, corresponde exatamente a uma expressão que contém, ou expressa, ou manifesta o funcionamento, o modus operandi, o modo de atuar
das qualidades primitivas. Então, as qualidades primitivas são o que de fato se encontra na raiz da vida. Conforme elas se combinam nos signos, nos astros, nós teremos pessoas com uma atuação mais ou menos energética, mais ou menos plástica, de atitudes, comportamentos, ações e resultados mais ou menos rígidos, pessoas de cunho mais social, pessoas de cunho mais ativo, ou eventos, a gente pode dizer também, de ordem local, de ordem mundial, enfim, tudo aquilo que a astrologia pode representar. Então, a grosso modo, a gente pode até dizer que todo mapa astrológico pode ser compreendido quando a gente entende por forças, porque no fundo, essa relação de quente e frio, seco e úmido, são forças. A gente pode entender todo o mapa astrológico como uma relação individual, muito especial e muito particular das qualidades primitivas. Só que para você fazer tudo isso, você precisa fazer uma enorme lobotomia. Porque te ensinaram outras coisas na escola. Te ensinaram um universo mecânico que funciona como se fosse um relógio. Só que ninguém viu as tais das engrenagens. A compreensão do universo mecânico levou à teoria dos epiciclos no âmbito da astronomia. E levou a muitos erros no cálculo para obter as efemérides, por exemplo. Kepler acabou com a teoria dos epiciclos quando constatou matematicamente, através da órbita de Marte, que as órbitas dos astros não são circulares, porém elípticas. E aí ele muda, vamos assim dizer, a perspectiva da compreensão astronômica. O círculo, que continua sendo uma figura geométrica de grande relevância, de grande importância, se expande para o elipse. Em vez de ter que o círculo, para você traçar, você precisa de um centro. E o círculo corresponde como propriedade que todos os pontos daquela circunferência equidistam daquele centro. No foco, no elipse, você tem dois focos, você tem dois centros. E para você traçar, você amarra um barbantinho, bota um lápis, prende o barbantinho nos dois focos, nas duas tachinhas, nos dois preguinhos e desenha o elipse. Uau! 2 focos significam 2 perspectivas. Você tem uma perspectiva, que é a perspectiva heliocêntrica, foco 1. E você tem a perspectiva geocêntrica, foco 2. A perspectiva heliocêntrica, ela trata da verdade como ela é. A perspectiva geocêntrica trata da verdade como você a vê e como você a percebe. Você só vai compreender, não entender, compreender e interagir com a verdade como ela é a partir da verdade como você a percebe. Este é um ponto extremamente relevante no âmbito da astrologia ou no âmbito da faculdade, das ciências acadêmicas, no âmbito das ciências ocultas, se você quiser, do misticismo, da espiritualidade. Então, você só vai lidar com a espiritualidade a partir das suas próprias percepções. O anjo, o mestre interior, ou seja lá o que for, ele terá uma representação sua
diferente do que terá uma representação para o outro indivíduo, para mim ou para outra pessoa. Porque vai partir das suas experiências, das suas vivências e da sua visão. Da sua visão. O órgão da visão é extremamente importante na evolução humana e é representado pelos luminares no âmbito da astrologia. Mas lá na raiz, você vai encontrar as qualidades primitivas. Vamos subir então esse processo para a gente compreender a vida e você. O que você precisa entender é que todo esse processo de quente, frio, úmido e seco, ele não é constante. Ele é dinâmico. E esse dinâmico, sabe aquele princípio do tal? Que o 1 gera o 2 e o 2 gera todas as coisas? Então aqui a gente tem o 2 representado por esses dois princípios das qualidades primitivas. Porque quente e frio é um princípio com dois extremos, duas direções, e seco e úmido é outro princípio com dois extremos e duas direções. E eles vão resultar em processos. Processo do aquece, umedece, do esfria e do seca. Vamos pensar assim. E entre eles, entre os processos, a gente tem os resultados materiais, se você quiser. Mas mesmo esses resultados materiais, eles não são estáticos. Porque aqui no âmbito da matéria, tudo tem começo, meio e fim. Nasce, vive e morre. Então, mesmo o princípio do fogo, por exemplo, que é a ação do calor e da secura, o que ele acaba gerando? Ele acaba umedecendo, ele chega a um ponto de calor onde a única opção que ele tem é tornar-se úmido. Tornar-se úmido significa tornar-se flexível, permeável. E ele se torna ar, vapor, que é quente e úmido, e vai permear todo o ar. Esse ar, ainda contido de calor, ele desce sob o formato de chuva, ou o que você quiser dizer, ele condensa e se torna frio e úmido. E esse frio e úmido, com a ação de todos os outros princípios representados pelos astros, seca e resulta na Terra, que é fria e seca. Então, tudo colocado nesse diagrama está em constante movimento e interação, onde tudo acontece ao mesmo tempo. Nenhum desses princípios, elementos ou processos é melhor do que outro. Eles apenas fazem parte. Esta combinação, nos seus diferentes níveis e proporções, resultam na vida de todos os reinos da natureza como nós o conhecemos. No reino mineral, no reino vegetal, no reino animal e, por fim, o nosso reino, que é o reino hominal, vamos chamar assim, que contém a humanidade. O quinto reino é o reino que nós vamos alcançar ainda, que é um reino, uma esfera angelical, vamos dizer assim. É a primeira esfera angelical a qual a gente tem, ou poderia, ou deveria ter acesso. Tudo isso representado no âmbito do mapa astrológico. Tudo isso você vai encontrar no mapa. Então, novamente, o mapa pode ser compreendido como uma interação das qualidades primitivas, uma interação dos elementos, nesses processos que são dinâmicos de aquecer, umedecer, esfriar e secar. Ao longo da sua vida, ao longo da sua existência, o mapa natal representa a semente. Você planta a semente, ela germina, o processo de apodrecimento acontece, começa. Então, este processo representado nessa combinação
relação, nesse dinamismo das qualidades primitivas, faz com que ao longo da vida, inclusive com as interações que você tem com o ambiente, com as outras pessoas ou com outros agentes, vá fazendo que em certos momentos da sua vida, apesar da sua natureza básica de repente ser colocada lá, é quente e úmida, aquilo é base. Ao longo da vida você pode ter mais ou menos umidade, isso pode variar. Ou inclusive dependendo do local onde você estiver. Hiparco, que foi médico lá da antiga Grécia, século III, se não me engano, antes da Era Comum, ele tinha uma série de métodos terapêuticos que eram baseados nesses princípios. Era restabelecer, ele chamava de harmonium, que é a sua condição ideal, a sua condição equilibrada. Necessariamente você não nasceu em equilíbrio, mas é a condição equilibrada a partir daquilo que estava representado no mapa natal. Bom, como é que funcionava isso? Basicamente, a gente só procura o médico quando está doente. Então a pessoa consultava qual que era a sua condição natal, original, em termos de qualidades primitivas e elementos. O que você estava sentindo agora? E o que precisava ser acrescentado para você vir para uma posição de harmonium, de equilíbrio? Em termos de alimento, sono e comportamento. Então, esses três vetores, havia uma interferência nesses três vetores, alimento, sono e comportamento, para que o seu harmônio fosse restabelecido. Então, o primeiro passo que a gente precisa pensar, até se você quiser fazer uma meditação, quiser conversar com Deus, se reintegrar, se reconciliar com Cristo, o primeiro passo é você restabelecer o seu harmônio. Qual que é a sua condição de equilíbrio a partir do seu mapa natal?